Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar de um tema extremamente importante e atual: recursos naturais e fontes de energia. Vamos começar relembrando o que são esses recursos, e como eles são encontrados na natureza. Primeiro ponto: na natureza vamos encontrar recursos que são considerados renováveis e não renováveis. Ou seja, os renováveis são aqueles que conseguem ser repostos na natureza sem uma interferência direta do homem ou por interferência do homem. E os não renováveis são aqueles que o homem não consegue repor na natureza. Por quê? É dependente das condições naturais, com destaque para o tempo geológico. Listamos aí, então, uma sequência de recursos considerados como renováveis e não renováveis, com destaque para os não renováveis: o petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear, o gás natural, e alguns renováveis, como a energia eólica, a solar, a biomassa, a hidroeletricidade, dentre outras. Isso para você relembrar conceitos básicos, muito importante para a interpretação do exercício. Isso vai estar aonde para você? No enunciado da questão. Então, muita atenção na hora de fazer o vestibular. Vamos aprofundar, então, algumas questões de cunho econômico. Quando eu falo em recursos minerais, o que eu devo pensar? Que esses recursos têm uma utilização, geralmente de caráter econômico, e vai ter um peso na economia do país, seja para consumo interno, seja para consumo externo, as exportações. Então nós dividimos esses recursos em recursos energéticos, que são aqueles utilizados, por exemplo, para a geração de energia, tais como a energia nuclear ou a energia de caráter elétrico ou hidroelétrico, as termoelétricas e assim por diante. E vamos ter aqueles considerados como recursos naturais que não são metálicos, aqueles que têm uso, por exemplo, no segmento da construção civil. Então você tem uma importância econômica extrema para que eu possa viabilizar um segmento da economia de extrema importância para um país. E temos aqueles considerados como recurso natural metálico. Qual o destaque aqui? São aqueles que são utilizados pelas siderurgias e metalurgias. Destaque para o minério de ferro, para a bauxita, que tem um peso extremo nas exportações das chamadas commodities minerais. Destaca-se aí a exportação do minério de ferro, onde o nosso principal comprador é a China. Assim, quanto mais industrializado é o país, maior é a necessidade de utilização desses recursos. Como esses recursos são extraídos? Talvez um dos temas de maior importância. Os métodos de extração desses recursos podem se dar na forma de exploração de minas, onde, por vezes, gera grande impacto ambiental, ou seja, quando se tem uma exploração a céu aberto, ou ainda uma exploração de caráter subterrâneo. De qualquer modo, seja pela primeira ou pela segunda via, isso provoca grandes impactos ambientais, exigindo um cuidado extremo na sua dinâmica de exploração, onde esses impactos podem ser a partir de qual processo? Uma exploração a céu aberto, onde você vai gerar verdadeiras crateras, detonando o meio ambiente. Essa rocha, que está sendo extraída, ela não tem como ser reposta, e os impactos são expressivos. Outro mecanismo é a prospecção, a lavra, que por vezes se dá em ambientes subterrâneos, gerando também impactos que podem atingir solo e subsolo e, por vezes, atingir até mesmo o lençol freático. E aí a gente vai classificar aqueles tipos de exploração de rocha para fins industriais, ou aquele explorado para fins energéticos, ou ainda para exploração e desenvolvimento de subprodutos, que são aqueles chamados de semi-industrializados. Então é o caso de um minério de ferro, que você transforma em ferro gusa ou aço, que vai ser utilizado em diferentes atividades do segmento industrial. Desse modo, vamos observar que destaca-se alguns impactos ou problemas ambientais decorrentes do processo de exploração, destacando
o desmatamento, a poluição hídrica, a poluição sonora ou ainda a alteração do relevo, a alteração da topografia em razão da atividade humana, que pode acelerar processos erosivos e ainda gerar degradação sistêmica. Além destes problemas aí citados, você deve atentar que torna-se necessário a adoção de medidas mitigadoras ou ainda compensatórias para minimizar os impactos. Colocamos aí algumas imagens para você visualizar alguns impactos provocados, por exemplo, nesse primeiro caso, pela exploração do ouro, de grande valia econômica, mas que gera impacto significativo nos diferentes rios do nosso país, como é exemplificado aí na exploração na região amazônica. Ou ainda, uma exploração a céu aberto, onde você pode visualizar pela imagem uma enorme alteração do relevo. Essa exploração é resultante da utilização de dinamite para explorar recursos minerais a céu aberto no Chile. Então, torna-se extremamente importante que você entenda que uma das temáticas centrais é você minimizar os impactos mediante ações que evitem, por exemplo, desastres como nós tivemos recentemente em Brumadinho, em Minas Gerais, ou outras formas de impacto que são provocadas pela ação humana visando a exploração dos recursos naturais. Desta forma, torna-se necessário legislações para que nós possamos interferir e gerar uma condição de melhor exploração. Para tanto, eu convido a você que você nos acompanhe, que você venha aprofundar as temáticas sobre meio ambiente. No próximo encontro, vamos falar de legislação ambiental e exploração de recursos minerais. Aguardo você. Um grande abraço e até a próxima.